Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o terceiro webinar. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar. Eu sou a professora Alina, estou atuando como tutor e farei a mediação nesse webinário. Professor Paulo. Olá, pessoal, tudo bom? Espero realmente que vocês estejam muito bem e sejam muito bem-vindos para mais esse webinário, o terceiro webinário dessa disciplina. E, sim, no decorrer da aula, a gente vai ter alguns momentos de perguntas. Então, a professora Lina está mediando, ela vai estar encaminhando para mim essas perguntas. E fiquem à vontade, viu, pessoal, de estar entrando em contato com a gente, indo tirando as dúvidas. Peço que vocês prestem atenção, peguem o papel, caneta e vão anotando as dúvidas para a gente ir crescendo nesse processo aí de ensino-aprendizagem. Tá ok? Pessoal, para facilitar, eu vou passar, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para facilitar aí o entendimento e o acompanhamento dessa aula, tá bom? Só um momento. Maravilha. Pessoal, nós temos alguns objetivos, tá? Vamos passar algumas informações importantes nessa aula. E quais são essas informações? Qual que é o conteúdo dessa aula, tá? Primeiramente, a importância da tecnologia no processo do ensino-aprendizagem, os benefícios da tecnologia no processo de ensino, algumas ferramentas tecnológicas, né, desse processo, corretas, que pode ser utilizado no contexto educacional, os desafios ao utilizar ferramentas tecnológicas no contexto educacional. Também nós vamos ver o planejamento para utilizar as ferramentas tecnológicas no contexto educacional, currículos sobre ferramentas tecnológicas. Nós temos, né, alguns currículos que constam isso, né, é lei utilizar algumas ferramentas tecnológicas e amparo legal com relação a essas ferramentas. Então, os objetivos principais dessa aula são esses. Primeiramente, antes, né, de analisarmos o que vem a ser a importância, né, da tecnologia no processo de ensino, precisamos entender o que é tecnologia educacional, tá? O que é tecnologia educacional? Então, tecnologia educacional, pessoal, é qualquer ferramenta tecnológica de apoio ao educador e ao educando no processo de ensino-aprendizagem. Então, qualquer ferramenta que vocês estão utilizando como apoio, e é interessante, eu até grifei essa palavra apoio, porque as ferramentas tecnológicas, elas não vêm para substituir a figura do professor, tá? Do educador. Vem para apoiar, para auxiliar, tá? Nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, isso que é o que é tecnologia educacional. Então, é qualquer ferramenta que você utilize aí para ajudar, tanto o educador como o educando, nesse processo de ensino-aprendizagem. Maravilha. Agora, assim, para contextualizar, vamos analisar um pouquinho o histórico, tá? O histórico da tecnologia na educação. A tecnologia da educação, ela veio lá ela começou no período de guerra, em 1940, nos Estados Unidos. Depois passou alguns anos, mais ou menos uns 20 anos, teve um avanço muito grande. Em 1970, já estavam utilizando nos Estados Unidos os computadores no processo educacional, nas escolas. No Brasil, né, normalmente tem um delay, infelizmente, né, a gente pode falar como um delay, um atraso, mas em meados de 1980, na década de 80, começou a se utilizar os computadores e tecnologias, ferramentas, né, no processo educacional, não necessariamente só a lousa e giz, tá? Então, o MEC, em 1989, instituiu o Programa Nacional de Informática na Educação. E, atualmente, né, teve um boom gigantesco de utilizando as tecnologias na educação, tanto presencial como à distância, tá? É utilizado, principalmente, e infelizmente, por causa da pandemia,
ampliou-se muito, né, essas ferramentas. Na verdade, muitas ferramentas já existiam, já estavam sendo utilizadas, mas bem pouco, e aí com a pandemia isso veio, né, impactar aí, e isso às vezes até foi complicado para alguns educadores que não estavam acostumados com isso e teve que, de repente, aprender, ter esse aprendizado rápido para utilizar essas ferramentas nesse processo da educação, principalmente no processo da educação à distância. Tá? Então, isso é um contexto, um pouco do contexto histórico referente à tecnologia na educação. Maravilha. Dando continuidade aqui, referente à importância da tecnologia. Então, pessoal, a mídia na educação é parte essencial dos processos de socialização das novas gerações. Como assim? Tá? Como assim? Essas ferramentas é natural, a tecnologia já é natural para os nossos alunos, né? Para a geração W, né? A geração Alpha, essa geração que veio a partir de 2010, é natural para eles. Então, essa tecnologia é necessária até para socializar dentro do contexto educacional. Tá? Então, é essencial. E, assim, claro, tem alguns professores que ainda não acreditam muito nisso, tem essa rejeição, mas é algo que não tem volta. Não tem volta, né? Então, ainda professores pedem para os alunos, é lógico, pessoal, depende muito do contexto ali da aula, né, da disciplina, mas normalmente é melhor você aproveitar essas tecnologias, por exemplo, basicamente todos os alunos têm um celular, né, utilizar ali alguns aplicativos, utilizar ferramentas ali dessa tecnologia, do celular, dessa ferramenta importante, trazer para dentro da sala de aula para engajar mais os alunos, né? Ficar uma aula mais dinâmica, e não proibir os alunos a utilizar os celulares, tá? Lógico, levando em consideração o contexto aí da disciplina, tá? Então, a tecnologia é uma auxiliar no processo educativo. Olha só, auxiliar. Ela não vem para substituir, ela auxilia o educador e o educando nesse processo, tá? Isso tem que deixar bem claro. Inclusive, eu estava lendo algumas questões de concurso público na área de pedagogia, dessa área educacional, e algumas bancas, né, elas trazem isso, né, algumas histórias ali contextualizando alguma pergunta, falando que um momento vai substituir, né? Quando for falar isso, os concurseiros aí, cuidado, nunca, né, vai aparecer numa banca, não aparecer em provas que vai substituir, tá? Ela é simplesmente um auxiliar, ela ajuda o educador. E a tecnologia, esse terceiro ponto, tá? A tecnologia ela desperta interesse, curiosidades e criatividade. Nós vamos ver no decorrer da aula, né, como que nós podemos fazer isso, né? Despertar esse interesse, curiosidade, criatividade dos alunos. Tá? E é importante, então, essa tecnologia nesse processo de ensino-aprendizagem. Tá? Dando continuidade aqui, então a integração da tecnologia da informação e comunicação, a chamada TICs, tá? Ela não modifica, tá? Ela não modifica o que aprendemos. Então, nós vamos continuar aprendendo ali o contexto, mas ela altera o modo como aprendemos. A tecnologia, ela ajuda, ela altera a maneira como aprendemos. Então, no modelo tradicional, onde o professor era né, esse modelo hierárquico, o professor está lá com o dono da verdade, agora com a tecnologia, né, nesse processo, ela fica mais dinâmica, ela fica mais para os alunos, mais para com todos os grupos, né? Todas as pessoas, não só o professor ali, o dono da verdade, porque o aluno ele pode, né? O professor está dando aula ali e de repente o aluno está com uma dúvida, ele acessa ali no Google na hora e pergunta, professor, não é bem assim. Né? Então, o aluno também faz parte desse processo de aprendizagem, não só o professor que apresenta todo o conteúdo, não ele mais o dono da verdade, tá? Então, na escola se torna fundamental, pois já estão presentes no dia a dia da sociedade. Então, no dia a dia dos alunos da sociedade, você tem tecnologia ali para no trabalho, na interação social. Então, é necessário estar trazendo essas tecnologias também para dentro da sala de aula, tá? Lógico que com muito planejamento, com certeza a aula fica muito mais dinâmica, muito mais prazerosa trazendo essas tecnologias, tá? Dando continuidade, então, com relação aos benefícios dessa tecnologia, então,
Os educadores, pessoal, acompanhe aqui comigo no slide. Olha só, os educadores possuem mais um meio atrativo para conduzir a aprendizagem. Então, a tecnologia vai ser mais um meio. Né? Então, você pode, o professor vai utilizar vários meios ali para estar ensinando, mas eu posso também estar utilizando a tecnologia. O processo de aprendizagem ele é coletivo, então o professor não é mais o dono da verdade. O processo começa a ser mais coletivo, o processo de aprendizagem mais coletivo. Isso é muito bom, né? Ele melhora a interpretação das informações, tá? Então, como assim? Porque através da tecnologia, o professor consegue apresentar de uma maneira diferente, de maneiras diferentes, o conteúdo, tá? Talvez uma maneira mais visual, utilizando um data show, uma maneira mais interativa, utilizando a gamificação. Nós vamos ver com mais detalhes essas ferramentas, tá? Reduz a evasão escolar. Não necessariamente quando se utiliza a tecnologia vai reduzir, não é assim, fato, utiliza a tecnologia vai reduzir a evasão, mas ajuda muito nesse processo de redução, né, da evasão escolar, porque as aulas, elas ficam mais dinâmicas, as aulas, elas ajudam, né, porque está mais dinâmica, os alunos vão estar mais engajados ali com os projetos, então começa a reduzir a evasão escolar, porque os alunos vão estar mais motivados, tá? Estimula o autodidatismo, com certeza, isso eu vejo, eu tenho uma filha de 8 anos, mas desde 4 anos, 3 anos, ela fica com o dedinho ali, já aprende, ela já procura, atualmente ela quer fazer um desenho, ela vai lá no Google e procura por si mesma, então isso estimula, né? A tecnologia estimula o autodidatismo, tá? A criatividade. Ela deixa a aula mais dinâmica, mais atraente. Outro grande benefício, acesso universal às informações e às pessoas. Então, através da tecnologia, os alunos, eles conseguem ter acesso universal. Ele pode estar acessando, naquele momento, um artigo específico daquela aula lá de Harvard, por exemplo. Tá? E os alunos se tornam digitalmente mais letrados, né? Digitalmente letradas. Nós vamos ver com mais detalhes o que vem a ser uma pessoa digitalmente mais letrada, tá? Então, o que vem a ser? O que é um letramento digital? Pessoal, o letramento digital é o conjunto de competências que possibilitam que uma pessoa consiga compreender e utilizar as informações geradas pela internet, exercitando o seu senso crítico. Então, o letramento digital, nós vamos ver até essa diferença, mas o letramento digital não necessariamente é porque a pessoa consegue acessar lá o computador, entra no Google, ela tem um letramento digital. Não, porque ela não tem um senso crítico. Dentro do letramento digital, a pessoa que tem esse letramento digital, ela tem um senso crítico no sentido, ela sabe que as informações, dependendo da informação que ela está acessando, pode ser um fake news, né? Pode ser uma verdadeira ou pode ser falsa, porque se você procurar no Google e acessar, né, navegar por pouco tempo, você vai encontrar muitas informações, e informações, às vezes, que não são verdadeiras, que talvez até uma pessoa lá, um influencer da vida, não que todos os influencers não tenham o conhecimento específico, tem muitos influencers que conhecem muito bem, mas tem alguns que têm muitos seguidores, mas não conhecem determinado assunto e fala sobre aquele assunto e isso vira verdade, né? E então o aluno, a pessoa que ela tem o letramento digital, ela tem esse senso crítico, ela vai conseguir, uma melhor maneira, procurar as melhores informações e informações verdadeiras. Tá? Isso é importante dizer que é diferente, que nós vamos ver, que é a diferença da pessoa que tem a alfabetização digital, é diferente da pessoa que tem o letramento digital. Aparentemente é a mesma coisa, mas não é. E nós vamos ver nesse momento a diferença entre esses dois, sobre a alfabetização, né, e do letramento digital. Lembrando que eu coloquei aqui o que diferencia a alfabetização do letramento digital, pessoal. Eu coloquei alfabetização digital, tá? Não alfabetização comum. É só para deixar bem claro. Então, a alfabetização digital do letramento digital. Então, a alfabetização digital, pessoal, ela permite que o aluno acesse os recursos digitais. Beleza, eu tenho alfabetização digital. Eu sei acessar o Google, eu sei entrar no computador, sei ligar o computador, sei pegar meu celular e fazer uma pesquisa, tá? Isso é uma pessoa alfabetizada, digitalmente falando, tá? Já o letramento digital é mais amplo. Ela possibilita ao indivíduo adotar essas ferramentas para a interação social, então eu consigo interagir socialmente. Ela expande os seus conhecimentos, eu sei procurar informações relevantes, conhecimentos relevantes,
acessando a internet nos canais certos, tá? E também eu compartilho informações relevantes. Eu consigo também criar informações, tá? Dentro, né? Não gerar informações, não só absorver informações. E eu consigo executar atividades educacionais porque eu tenho um letramento digital. Então, a ideia dessa disciplina é que nós saímos, né, com letramento digital. Tá? Então, é importante isso, entender qual que é a diferença da alfabetização do letramento digital. Tudo bem? Vou pedir para a Lina, caso alguém tenha uma dúvida, pode ir perguntando. Ô, Lina, tudo bem até agora? Oi, professor. Tudo bem? Eles estão gostando da aula e dizendo que facilita muito, né, essa interação em relação à compreensão do conteúdo. Maravilha. Obrigado, viu, Lina? Então, vamos dar continuidade, tá? Eu acredito que todo mundo entendeu muito bem o que vem a ser a alfabetização digital e do letramento digital. Com relação, então, qual é a importância? Por que é importante ter um letramento digital? Ele desenvolve o pensamento crítico, super importante. Eu vou saber aonde procurar, né? Eu leio alguma coisa na internet, não vou já sair compartilhando para todo mundo. Às vezes, né, muita gente, infelizmente, faz isso, sai compartilhando informações que não sabem se são verdadeiras. Ainda mais com as tecnologias que nós temos, tecnologia de fácil acesso, aplicativos que você consegue mudar o ambiente que a pessoa está, consegue colocar uma fala. Então, a gente precisa ter esse pensamento crítico. A pessoa letrada digitalmente, ela tem esse pensamento crítico. Ela promove a autonomia do aluno. Então, o letramento digital, o aluno ele vai ter uma autonomia melhor para procurar melhor as informações e agregar conhecimento. Ele não vai ficar esperando só o conhecimento que o professor está passando. Ele consegue também procurar nos canais da maneira correta. Ele gera um maior engajamento com a escola. Por que ele gera um maior engajamento? O aluno que está interessado, que está aprendendo, ele procura em outros formatos essa informação, não só lá que o professor está falando, ele procura no YouTube, ele procura artigos em universidades, ele sabe que tem acesso, sabe onde procurar, ele tem um maior engajamento porque ele fica mais curioso, tá? Então ele fica mais engajado ali na aula, isso é muito importante, é por isso, né, que os alunos talvez evite isso, né, a evasão, porque ele está empolgado ali com a aula, porque ele está participando junto, tá? Porque o conhecimento ali está sendo adquirido, mas ele também está ajudando nesse processo de ensino-aprendizagem. Ferramentas corretas, então, é importante, sim, termos, né, ferramentas, só que precisamos saber quais são as ferramentas certas, e aí depende do contexto. Por isso que o professor, o educador, ele precisa de conhecer muito bem como que é a turma, quem são os seus alunos, né, de onde eles são, quais são os acessos que eles têm de tecnologia. Também não adianta eu querer utilizar algumas tecnologias que alguns alunos não têm acesso, nem de conhecimento, nem acesso físico mesmo daquela tecnologia. Então, eu preciso conhecer meus alunos, fazer um planejamento para que possa ajudar e não atrapalhar nesse processo de ensino-aprendizagem, porque também, se não for bem planejado, isso acaba atrapalhando, né? Nós vamos ver ainda nessa aula que tem alguns contras aí para utilizar as ferramentas tecnológicas. Então, é necessário eu conhecer o contexto dos meus alunos para escolher as ferramentas certas. Então, já atualmente, com certeza, assim, vocês conhecem muitas dessas ferramentas, mas nós podemos utilizar nesse processo de ensino-aprendizagem músicas, vídeos, áudios, os tablets, algumas escolas particulares, até públicas, dependendo, né, a região, eles oferecem tablets como material de estudo, material de trabalho, ali, que nem um caderno, tem que levar todos os dias, que nem um livro didático, tá? Eles levam todos os dias para a escola, porque é ali que está todo o material, tá? Tablets, os aplicativos, aplicativos específicos da disciplina, por exemplo, deu muito certo, alguns anos atrás, um professor de inglês utilizou um aplicativo chamado Duolingo, que é muito legal para aprender línguas, e ele é professor de inglês, e ele utilizava esse aplicativo dentro da sala de aula, com os celulares dos alunos, tá? E é legal, ele tinha essa maneira de interação, lógico que não era só isso, mas era uma maneira, uma ferramenta diferente que ele estava utilizando em sala de aula, isso empolgava os alunos, né? Então é bem interessante.
computadores, lousas digitais, né? Algumas universidades já tem aquelas lousas digitais que é interessante você interagir, fica muito legal, você interage ali com a lousa e fica muito mais dinâmica a aula, tá? É lógico que são ferramentas caras, quando é possível, é interessante utilizar. Inclusive, algumas instituições do Instituto Federal Norte de Minas tem algumas lousas, e às vezes a lousa fica lá parada, porque não tem ninguém que, né, que no sentido, utiliza ela como data show, mas não como lousa digital, né? Não utiliza todo o potencial que ela tem. Então é interessante, já que tem essas ferramentas, aprender a utilizar todo o potencial dessas ferramentas. Ferramentas de busca na internet, isso é interessante, às vezes pode ser utilizada ali com o aluno, tá? O próprio aluno fazer pesquisas ali na internet, para agregarem na aula. Ambientes virtuais de aprendizagem, esse que nós utilizamos, né? O Moodle, o Ava. Então, também é possível, não só, pessoal, na educação à distância, mas eu posso utilizar um Ava, um ambiente virtual também no momento presencial, tá? Para passar alguma tarefa específica, para eles estudarem em casa. Então, é bem interessante estar utilizando também o Ava, tá? Já que também existem muitos gratuitos. A gamificação e a realidade virtual aumentada. Esses dois nós vamos ver especificamente porque são tecnologias, pessoal, que têm, assim, crescido muito ultimamente e que são técnicas que podem ser utilizadas. Então, nós vamos abordar um pouco mais específica nessas duas, a gamificação, tá? E a realidade virtual aumentada. Primeiramente, com relação à gamificação no contexto escolar. Lembrando, pessoal, que a gamificação, ela não é utilizada necessariamente só no contexto escolar, tá? Ela pode ser utilizada em vários meios também, que é utilizado no parte comercial de uma empresa, a parte administrativa, né, também pode ser utilizada a gamificação. Nós vamos trazer isso, gamificação no contexto escolar. Primeiramente, o que vem a ser a gamificação? Tá? A gamificação consiste, pessoal, no uso de mecânicas e dinâmica de jogos, tá? Para engajar as pessoas a resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos ambiente fora do contexto dos jogos. Então, a gamificação nada mais é pegar toda essa dinâmica dos jogos, dos games, e trazer para a vida real, para apresentar algum conteúdo ali da disciplina. Então, existem maneiras, tá, para estar utilizando essa gamificação na educação. Então, o que vem a ser? Você utilizar todas as mecânicas, tá, dinâmicas dos jogos, trazer para o mundo real da educação, tá? Então, através da gamificação, eu consigo engajar mais os alunos, tá? E através do engajamento, para resolver alguns problemas, e nesse processo, os alunos vão estar aprendendo. E veio aqui um exemplo que eu utilizava muito alguns anos atrás. Eu era professor responsável pela disciplina de algoritmos, tá? Na turma de informática, técnica informática. Então, era no primeiro ano. E aí, no primeiro semestre, eu partia mais na parte teórica, e no segundo momento, segundo semestre, na parte mais prática. Eu levava os alunos lá para o laboratório de informática e dava alguns problemas que eles conseguiam resolver isso. Eu utilizava até um programinha chamado Visualg, ou Visualg, tá? Visualg, que é um programinha que você consegue criar algoritmos para resolver pequenos problemas. Por exemplo, problemas, tem 10 alunos e eu preciso de tirar a média ponderada desses alunos. Então, eu consigo trazer essas questões para eles resolverem através de algoritmos. E isso, o Visualg, ele traz esse resultado na hora. É bem interessante. Então, eu usava a gamificação da seguinte maneira. Eu dividia em duplas, né, que eram em duplas porque não tinha computadores para todos. Passava essas atividades, dava um tempo, né, para eles resolverem esses problemas, programando ali nesse aplicativo, nesse software, e os alunos que iam terminando, iam apresentando para mim, né, para ver se estava correto, e eu tinha um ranking desses alunos. E aí, através desse ranking, eu dava premiação. Às vezes é uma caixa de bombom, um ponto a mais. Então, eu trazia essa parte, essa dinâmica dos jogos, de premiações, essa dinâmica de jogos, de trabalho em grupo, para dentro da sala de aula. Isso os alunos motivavam a aprender o algoritmo, tá? Então, é um exemplo
bem interessante, assim, e lógico que existe várias maneiras de você utilizar essa estratégia de gamificação para dentro da sala de aula. Então, os alunos engajam mais, ficam mais motivados, mais querendo, né, essa disputa. Claro, tem que ser uma disputa saudável, né, para quem vai terminar primeiro. Isso ajuda muito os alunos a estar engajando ali, a resolvendo problemas e aprendendo durante esse processo, tá? Características da gamificação. Então, ela é interativa, tá? Alcança os objetivos. Normalmente, você tem a gamificação, claro, traz isso dos jogos, porque você vai mudando de fase, você tem um objetivo maior para ser alcançado. Trabalha em equipe, né? Então, dentro desse exemplo que eu falei, trabalha muito em equipe. A tecnologia e a resolução de problemas. Olha só, a gamificação não necessariamente precisa ter tecnologia, tá? Eu posso trazer essas dinâmicas dos jogos, essas premiações de rankings, avatares, para dentro da sala de aula sem utilizar tecnologia. Ela não é não é necessário, tá? Ter tecnologia. Mas eu posso utilizar, normalmente é utilizada a tecnologia para trazer a gamificação. Tudo bem? Começou uma chuvinha gostosa aqui em Campinas. Características da gamificação. Então, a gamificação é baseada na utilização de elementos em jogos. Então, tem lá avatar, desafios, rankings, prêmios. Eu trago isso para dentro da sala de aula. Então, situações diversas, sua proposta original. Essa prática ainda conta com a presença constante das características inerentes aos jogos. Então, a competição, essa que eu trouxe, né? Competição de duplas ali, quem vai terminar primeiro, é aquele problema. Feedback instantâneo. Então, é legal, porque você acaba de fazer, você consegue ter esse feedback. Por exemplo, nesse caso, utilizando esse software, ele traz esse feedback para ver se o resultado foi correto. A evolução, você vai evoluindo dentro da gamificação. E a recompensa sempre, normalmente, você tem uma premiação para motivar os alunos, tá? Benefícios, alguns outros benefícios da gamificação. Então, aulas mais lúdicas, mais dinâmicas, maior interação social, a maior participação dos alunos nas atividades. Eu também tenho o desenvolvimento da criatividade, autonomia e colaboração dos alunos, a promoção do diálogo, né, dentro ali da sala de aula, alunos mais participativos, curiosos, criativos e motivados, utilizando essa técnica de gamificação. O estímulo, né, ao protagonismo do estudante, no sentido ele vai querer aprender, o protagonismo, eu vou lá e aprendo, né, sozinho, um autodidatismo. Eu estimulo ao protagonismo do estudante, né? Eu falei, o estímulo à resolução de problemas. Então, normalmente, a gamificação ele está ali para resolver problemas. Você dá problemas para os alunos, eles vão ficar empolgados em querer resolver aqueles problemas. Então, isso estimula o aluno a ter essa proatividade, tá? Para resolver os problemas. Então, eu trouxe aqui alguns 7 exemplos, tá, de gamificação que pode ser trazido para a sala de aula. Resolução de problemas, tá? Então, essa aprendizagem baseada, combinada na gamificação, pessoal, ela incentiva um olhar, assim, mais crítico, tá? Para a resolução de problemas. Às vezes, você pode resolver problemas da sociedade, por exemplo, e trazer isso para a sala de aula. Com relação a enigmas, então, normalmente se utiliza a técnicas de chamado storytelling, que são historinhas, né, que você pode ir criando enigmas através dessas histórias, e eu já vi, né, casos de professores que utilizam, né, fica legal, não sei se vocês conhecem, chamado QR Code, que é uma tecnologia que vocês, de forma gratuita, tá, o QR Code. Então o aluno vai lá com o celular, coloca no QR Code, ele vê uma parte, uma história que é um enigma, aí ele descobre o resultado nesse enigma, depois ele vai para o próximo, encontra outro QR Code, coloca o QR Code lá na câmera do celular. Então, isso é legal, esses enigmas, acaba envolvendo mais os alunos, tá? Com relação aos desafios, também pode ser utilizado desafios para os alunos, atividades premiadas, tá? Isso também é interessante, quiz de perguntas, tá? Para, às vezes, até avaliar como que estão os alunos, talvez nas primeiras aulas, avaliar como que os alunos estão, para depois eu ter base para dar continuidade no assunto, utilizar o quiz também, que é uma técnica dentro da gamificação, missão em grupo, utilizando plataformas digitais, existem várias plataformas digitais de gamificação, bem interessante, tem uma chamada Árvore, que é de leitura, que, né, o aluno vai lendo, e ele vai tendo premiações ali dentro da leitura,
Então, é interessante também estar utilizando essas plataformas. Tem a própria Duolingo também, que é uma plataforma que eu posso utilizar a gamificação, desafios, tá, para aprender uma língua. Existem vários outros exemplos. Se vocês procurarem, com certeza vai encontrar muitos exemplos em várias áreas, na área de ciências, na área de português, vários exemplos de plataforma digital e até de forma gratuita. É claro que normalmente eles dão um pedaço gratuito e depois outras partes precisam ser pagas, mas essa parte que é gratuita, essa versão gratuita já resolve muita coisa, tá? E também eu tenho a realidade virtual aumentada, tá? Que, nossa, isso é utilizado em várias áreas do conhecimento, na medicina, na psicologia, é utilizado na parte comercial, né? Que, por exemplo, a pessoa utiliza aquele óculos de realidade virtual, ele entra, ele consegue entrar na sala, ele consegue visualizar como que vai ser o futuro apartamento dele, por exemplo. E isso também é possível trazer para dentro da sala de aula, tá? Lógico, depende, né? Aí a escola, depende as maneiras, mas cada vez mais está facilitando, cada vez mais essas ferramentas estão reduzindo o valor e logo, com certeza, vai estar nas salas de aulas aí, para estar sendo utilizado. Algumas escolas já utilizam essa realidade virtual aumentada, tá? Então, o que vem a ser, tá? Essa realidade virtual aumentada? É uma tecnologia, pessoal, que permite, né, trazer o mundo virtual, ele mistura com o mundo real. Então, pessoas podem entrar no ambiente e trazer objetos virtuais em 3 dimensões, em 3D. É muito legal. Então, por exemplo, um aluno que está aprendendo biologia, ele pode estar utilizando essa realidade virtual aumentada para visualizar, por exemplo, entrar numa floresta e visualizar algumas árvores, visualizar alguns animais. Dentro da área de medicina, a pessoa tem utilizado bastante para estudar o corpo humano, né, os músculos ali, utilizando a realidade virtual aumentada, tá? Então, é bem interessante essa técnica, né, essa ferramenta. E quais são os benefícios da realidade virtual aumentada? Então, o resultado da aplicação dessa tecnologia é a criação de um novo ambiente de aprendizado. Então, você tem um novo ambiente de aprendizado que você está vendo ali, né, na prática, aquilo que você está aprendendo na teoria, que torna isso tudo muito mais divertido e interessante. Então, com isso, os alunos engajam mais nos estudos, além disso, memorizam, entendem melhor o que está sendo proposto pelos professores. Tá? Então, cada vez mais, trazendo essas ferramentas para dentro da sala de aula, e é interessantíssimo, né? Você poder ver ali aquilo que você está vendo na teoria, tá? Desafios, claro, esses desafios também tem dentro de qualquer tecnologia, né? Entender, preparar os educadores, preparar as pessoas que trabalham com isso para utilizar essa ferramenta, tá? Então, isso não é só um desafio dentro da realidade virtual, né, aumentada, mas é um desafio para utilizar qualquer tecnologia, tá? Isso nós vimos bem nessa pandemia, quantos e quantos professores que não sabiam, infelizmente, então, utilizar algumas ferramentas que eram importantes, que já estavam sendo utilizadas há muito tempo, por exemplo, o Google Meet, né? Essa ferramenta que nós estamos utilizando nesse webinário, né, o YouTube. Então, são ferramentas que já estão no mercado há um bom tempo, mas, infelizmente, muitos educadores não sabiam. Então, esse é um dos grandes desafios, treinar essas pessoas que vão utilizar essas ferramentas, tá? Um dos grandes desafios aí. Então, porque tudo tem os seus prós e contras, né? Também na tecnologia aí, voltada para a educação também tem os seus contras aí, que nós vamos ver alguns desafios, que um deles é essa de treinar, tá? Porque, infelizmente, o sistema de ensino, ele é mais lento do que o mercado, né? Então, essa maneira, né? Então, seria importante, né, ter sempre os professores acompanhando. Isso é papel das escolas, é papel da direção, né? Trazer isso para dentro do sistema de ensino. Então, alguns desafios. A formação do professor é um dos grandes desafios, né? Para quem vai estar utilizando, manipulando essa ferramenta, a perda de foco dos conteúdos pelo simples manuseio das ferramentas. Então, quando não é planejado de uma maneira correta, acaba se atrapalhando. Em vez de ajudar, essas ferramentas vão atrapalhar. Então, por isso que tem que ter muito esse preparo e esse planejamento, tá? Então, talvez o aluno acaba perdendo o foco ali ao manusear a ferramenta. Lidar com a tecnologia e o seu constante rápido desenvolvimento. Então, a tecnologia ela sempre está evoluindo e cada vez mais essa evolução é muito rápida e nós, como educadores,
acompanhando, né, junto com a tecnologia. Então, é muito rápido esse desenvolvimento. Então, um dos grandes desafios aí para quem utiliza essas ferramentas tecnológicas dentro do contexto da escolar. Com relação ao planejamento, então, é importante utilizar a interdisciplinaridade quando você utiliza essas ferramentas, é interessante, né? Claro, tudo depende do contexto. Do contexto. Por exemplo, na época que eu dava informática básica, aí normalmente eu esperava o professor de matemática chegar ali no momento de algumas formas que eu poderia utilizar no Excel, por exemplo. Então, a gente tinha essa interdisciplinaridade, essa conversa, e isso é legal, né? Cada vez mais, através das ferramentas, fomentar, tá? Fomentar essa conversa entre essas disciplinas. E também considerar os objetivos e conteúdos da aprendizagem. Então, é necessário, né, eu analisar o meu, ter planejado até antes do início da disciplina como que eu vou estar utilizando essas ferramentas. Isso, por isso que eu tenho o plano de ensino. Dentro do plano de ensino eu preciso ter esses objetivos, esses conteúdos e a maneira que eu vou estar apresentando esses conteúdos, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Lina, pessoal, tem alguma dúvida? Oi, professor. Tem algumas contribuições. Eles estão gostando muito. Fala que a explicação está bem clara, que a aula está muito boa. Eles perguntaram se vai ser disponibilizado os slides. Sim. Olina, vai ser assim que eu finalizar, finalizar o webinário, eu já vou colocar lá no aba de vocês o PDF desses slides, tá bom? Ok. A Alessandra até traz uma contribuição, ela fala que concorda com o que você está falando, porque recentemente a Rede Municipal de Salvador distribuiu tablets para os alunos para facilitar ainda mais o processo de alfabetização e de letramento digital. Que legal. Bacana, isso poderia estender para o Brasil todo, né? É verdade. A Lorena, ela pergunta se essa gamificação pode ser de forma presencial ou jogos apenas virtuais. Se tem algum exemplo de um jogo presencial. Como é o nome dela? Lena, né? Lorena Lorena. Sabino. Tá. Ô, Lorena, é o seguinte, na verdade, essa gamificação, ela pode sim, e deve ser trazida para um momento presencial ali da aula. A gamificação nada mais é você trazer algumas dinâmicas, algo que vem dos games. Por exemplo, né, você tem premiações, isso é algo que é utilizado. Você tem ranking, é algo que é utilizado na gamificação. É trazer isso, essa maneira para dentro da sala de aula. Isso, basicamente, é isso que é gamificação. Tá? Existe alguns exemplos sim, de algumas disciplinas que, por exemplo, me vem agora, tem um exemplo bem interessante de uma escola infantil que ela queria integral, né? Que ali toma um café da manhã, né? Almoça ali, os alunos, os alunos estão ali o tempo todo na escola e eles queriam minimizar o desperdício, não queria ter mais desperdício. E, ao mesmo tempo, eles queriam ensinar esses alunos a comer bem, né, sobre os alimentos. Então, eles utilizaram essa parte de gamificação, trouxe esse projeto para dentro dessa escola da seguinte maneira. Então, os alunos que desperdiçavam menos, a turma que desperdiçava menos, ia ganhando pontuação. E aí tem uma tela, todo dia ali nos intervalos, na hora das refeições, aonde os grupos, né, criavam um nome de grupos, os grupos iam subir no ranking. E após isso, eles teriam lá premiações. Isso foi interessante porque os alunos, um aluno, né, ajudava o outro, falou, cuidado, né, não pega muito não é para desperdiçar. Então começou a reduzir esse desperdício e ao mesmo tempo aprendendo, esses alunos começaram a aprender a comer melhor, tá? Então teve todo esse engajamento dentro da escola, dentro desse projeto. Não foi um projeto de um dia só, um projeto que levou aí um ano, por exemplo, para minimizar. Inclusive, os alunos, eles mesmos iam lá, colocavam, né? Então, a alimentação deles, mesmo sendo alunos pequenos, né? Então, teve todo esse engajamento e teve todo esse aprendizado, porque um aluno, um ajudava o outro, né? E isso foi bem interessante nesse exemplo aí, trazendo essa gamificação para dentro desse projeto nessa escola infantil, tá?
Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas basicamente é isso. É possível, sim, trazer para momento presencial, tá? Muito bacana esse exemplo, hein, Paulo? O Leonardo, ele gostaria de dizer que existe a possibilidade do aluno pesquisar, mas o que ele percebe é que pouquíssimos alunos se dão ao trabalho de ir atrás. Ele diz isso porque a informação está disponível a qualquer hora, né? Então eles deixam de lado, né? Acaba não tendo essa disciplina, né? Assim, de procurar e aprender mesmo, porque está muito fácil ali o acesso à informação que está na palma da mão. Ah, não, na hora que eu precisar eu vou acessar aqui, mas realmente isso acaba sendo também uma parte de letramento digital, né? A pessoa tem esse letramento digital, ela acaba tendo maneiras corretas de aprender, né? Então, não necessariamente só jogar no Google, tem outras maneiras de procurar, né, informações relevantes, mas realmente é muito complexo, né? Porque isso não tem volta, né? A tecnologia está aí, vai estar dentro da sala de aula, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse cuidado para não atrapalhar a disciplina, porque o aluno está ali fácil acesso, né, essa tecnologia, a essa pesquisa, realmente tem que ter todo esse cuidado, esse planejamento. Isso mesmo. A Jacélia Alves falou que sempre trabalhou com quiz em sala de aula e é muito interessante. Ela gosta muito. É legal, né? Sim, e é uma ferramenta fácil, né, de utilizar. Os alunos podem estar com o próprio celular ali resolvendo, então você pode estar utilizando até com relação à avaliação, ou muitos professores utilizam para analisar como que aqueles alunos estão para depois começar, né, propriamente a disciplina. É bem Um interessante. diagnóstico, né? Isso, exatamente, um diagnóstico, exatamente. E a Elaine falou que os alunos sabem lidar com as ferramentas até um pouco melhor e acabam ajudando o professor, né? É verdade, é verdade. Acontece muito mesmo. Porque eles estão antenados ali, né? Eles estão o tempo todo, são nativos digitais, né? Então, realmente acaba ajudando muito. Por isso que tem essa interação, é interessante, né? A gente ter essa humildade como professor também. Assim, não, o aluno também pode saber muito mais que a gente ali, referente àquela tecnologia específica e ajudar, sim. Legal. Isso aí, por enquanto é só. Maravilha. Então, eu vou dar continuidade aqui. Obrigado, pessoal, pelas perguntas e pela participação. Então, com relação à parte de planejamento, né, da continuidade, então o educador ele deve entender a potencialidade dos recursos tecnológicos. É isso que nós estamos analisando agora. Né? A gente tem que entender, né? Tem um potencial enorme, mas eu preciso de planejar da maneira correta. Porque, infelizmente, alguns educadores, alguns professores, né, eles ainda têm essa repulsa, né, esse bloqueio, né, contra trazer tecnologia para dentro da sala de aula, mas infelizmente ou felizmente a vida é assim, a gente tem que abraçar a tecnologia, abraçar e dar continuidade e aprender mesmo, porque não tem volta, né, não tem volta. É importante conhecer para replanejar a ação pedagógica considerando as tecnologias educativas. Assim, como assim replanejar? Porque é possível, eu posso, não, eu vou tentar utilizar aqui essa técnica, essa ferramenta dentro da minha sala de aula. Eu vou fazer um teste, né? Não deu certo. Eu replanejo. O que deu certo, eu aplico, o que não deu, eu descarto. É assim. Então, por isso que eu tenho que ter esse replanejamento. Eu posso fazer vários testes e pesquisar, depende do contexto, depende da disciplina, então eu vou ter esse replanejamento aí, conforme eu vou aprendendo a utilizar aquela ferramenta, tá? Com relação ao currículo, tá? O currículo, ele vem trazendo isso dentro de alguns documentos norteadores, a nossa educação vem trazendo sobre essa tecnologia, vem trazendo a utilização dessa tecnologia na sala de aula. Então, segundo o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, isso é um documento extremamente importante para a educação, então é necessário promover a alfabetização e o letramento digital. Então, as escolas, elas têm essa obrigação de trazer isso, né, essa alfabetização e esse letramento digital. Então, a TICS deve estar presente na construção do currículo escolares. Então, quando eu tenho essa base nacional curricular, depois eu vou construir meu currículo escolar ali, do meu ambiente, eu preciso de lembrar que eu preciso de utilizar. Né? Quando eu for construir meu currículo escolar, eu preciso ter dentro dessa proposta pedagógica, utilizar as TICs, né? Que é a Tecnologia da Informação e Comunicação, nesse processo de ensino-aprendizagem. Tá?
A BNCC também traz que é importante compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Isso precisa trazer para as escolas também, porque o aluno ele precisa de estar alfabetizado e, literalmente, de saber utilizar de uma forma reflexiva. Será que o que eu recebi nesse momento é algo que eu posso prejudicar alguém se eu repassar, né, de maneira ética? Então, os alunos precisam ter essa consciência, né, do que eles estão fazendo ali dentro do meio digital. Tá? Amparo legal, existem vários amparos legais aí para utilizar as tecnologias na educação, tá? Nós vamos ver algumas delas. Então, uma das 10 competências da BNCC aborda sobre a cultura digital, tá? Então, utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano escolar, tá? Isso já tem dentro aí uma das 10 competências da BNCC. O Plano Nacional da Educação 2014-2024 também traz 3 metas, né, específicas para utilizar a tecnologia na educação. A meta 1, que trata a educação infantil, a meta 3, que aborda o ensino médio, e a meta 10, que aborda a educação profissional, tá? Então, aí nós temos o artigo 6, né, princípios que os sistemas de ensino e as escolas adotarão, alguns princípios, e dentro desses princípios eu tenho lá a tecnologia, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes e da tecnologia. Tá? No artigo 37, a tecnologia também é valorizada no currículo da escola em tempo integral, então é lei, tá? Então eu tenho um amparo legal para estar utilizando as tecnologias no ambiente escolar. Na lei na LDB, né, na Lei 9.394, tá? De 96, um dos objetivos do ensino fundamental será a formação básica do cidadão mediante, tá, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político e da tecnologia. Então, isso é obrigação das escolas, né? Com relação à educação superior, também tem na LDB, tá? O artigo 32 também aborda a importância, seria a tecnologia na educação. Eu também tenho na educação profissional e tecnológica. Então, a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra seus diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia. No artigo 62, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério podendo utilizar recursos, tecnologia e educação à distância. Então, eu posso estar utilizando, isso é um amparo legal, eu posso estar utilizando a educação à distância também para capacitar os professores, tá? Continuando na LDB, também com relação à educação bilíngue e de surdos, né? Então, é disposto, né, que inclui para os surdos o acesso, né, os surdos oralizados, o acesso a tecnologias assistivas, o que vem a ser tecnologias assistivas, tá? Tecnologias assistivas são aquele aparato, aquelas ferramentas que eu posso estar utilizando para ajudar esses alunos que têm essa especialidade, tá? Então, são chamadas tecnologias assistivas. Maravilha. Pessoal, agora eu vou pedir para vocês, né, quem puder me ajudar nessa parte, essas questões, para a gente ter um pouco mais, uma aula mais dinâmica, tá? Eu trouxe quatro questões que acabamos de apresentar. Se vocês puderem, né, vocês podem levantar a mão aí e escolher. Então, primeira questão é quais os benefícios da tecnologia no processo do ensino? Tá? Segunda, o que diferencia a alfabetização do letramento digital? A terceira pergunta, o que é gamificação no contexto escolar e quais são os seus benefícios? Tá? Quarta pergunta, quais os desafios ao utilizar ferramentas tecnológicas no contexto educacional? Então, vou pedir para vocês aí, pelo menos 4 alunos, cada aluno responde uma questão aí para a gente. Quem pode estar respondendo, não precisa ligar a câmera, tá? Só ligar o microfone. Quer dizer, não vai dar para fazer essa dinâmica, né? Porque vocês estão no YouTube. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Lina mediar para a gente. Pode ser, Lina? Pode sim. Algum aluno se dispõe? Por enquanto, não. Tem só algumas outras questões que eles já. Por favor, então. Então a gente aproveita esse momento.
O, o Kleber, deixa eu ligar a câmera. O Kleber, ele está pedindo um exemplo prático da utilização da tendência à resolução de problemas. A modelagem também pode ser um instrumento pedagógico em EAD? Como assim modelagem? Explica melhor, por favor. Aqui ele está falando sobre aquela, eu não sei, eu entendi que é a metodologia de resolução de problemas, né? Ah, da Porque tem, gamificação. pelo Entendi. menos eu entendi, Provavelmente seja quando eu falei sobre gamificação. Assim, isso, isso. Assim, porque depende o contexto, tá? Depende do contexto. Eu trouxe um exemplo desse contexto no qual eu tenho, né, que eu fui professor de informática básica alguns anos atrás, e eu trouxe esse contexto de resolução de problemas. Então, eu peguei vários problemas que conseguia resolver ali dentro do meu conteúdo, que era de algoritmos, que era de programação de computadores, e trazia esse problema para resolução, né, para eles resolverem. É possível também, por exemplo, dependendo do contexto, trazer alguns problemas, né, da sociedade, né, pedir para os alunos, né, procurarem alguns problemas que eles podem estar resolvendo dentro de sala de aula, dependendo ali a disciplina, tá? Não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas eu acredito que sim. Então, isso também é uma das técnicas aí que é trazida, né, da gamificação. certo. A Elaine, ela fala que os desafios do uso da tecnologia é justamente a falta de formação. E a Jussi, Pode falar. em relação a essa questão, né? Tá, sim. Realmente um dos principais aí, desafios é esse treinamento, né, dos professores. Pode continuar, Lina. E a Jussi fala, um dos benefícios da tecnologia é a resolução de problemas. Ótimo. Mais alguém A sobre essa primeira? Edilene, sim. A Edilene fala, a tecnologia de processo de ensino tem como benefício a ampliação de conhecimento, praticidade, economia do tempo. Ótimo, né? Fica uma aula mais dinâmica, maravilha. Essa é referente à questão 1. Agora, referente à questão 2. O que diferencia a alfabetização do letramento digital? O que vocês acham? Penso que o letramento digital se diferencia da alfabetização no sentido que no primeiro o indivíduo consegue usufruir de todos os instrumentos no contexto social. A Josefa que respondeu. Maravilha. E com relação ao letramento digital? Porque, assim, tem uma diferença. Sim. Alguns confundem, mas tem uma diferença sobre a alfabetização digital e o letramento digital, tá? A alfabetização digital é quando o indivíduo ele consegue acessar, né? Ele consegue ir lá, ele sabe acessar, ele sabe procurar algo, mas ele não tem o letramento digital, ele consegue ter um olhar mais crítico daquela informação que ele pegou, tá? Ele sabe aonde procurar, a maneira correta de procurar esse conhecimento, essa informação. A Alessandra Santana ela fala justamente isso, a alfabetização digital, saber acessar as tecnologias digital. E o letramento consiste na compreensão, aprendizagem do conteúdo. Ótimo, isso mesmo, maravilha. Com relação à terceira questão, né, o que é gamificação no contexto escolar e quais são os seus benefícios? A Patrícia fala, a gamificação é o ensino por meio de jogos educativos. Os alunos se interessam mais pelas aulas. Ótimo. Porque a aula vai ficar mais dinâmica. Alguém mais comentou alguma coisa sobre essa questão, a questão 3? Sobre o 3 eu não estou vendo. Tem sobre o 4. Tá. Então, eu vou só comentar um pouco mais sobre a questão 3, então, com relação a trazer essa gamificação. Isso é bem importante, né, quando você consegue fazer de uma maneira correta, porque os alunos eles vão, assim, tão mais engajados ali com a aula, porque eles vão estar participando diretamente, tem uma dinâmica melhor para o aprendizado, né, trazendo esse contexto dos games para dentro da sala de aula.
Então, pode falar com referente ao 4, a questão 4. A Lorena fala que o desafio são as escolas que ainda não possuem a tecnologia, e o Daniel Rocha, ele fala que o principal desafio é a formação dos professores e a atualização dos instrumentos pedagógicos. Maravilha. Realmente, esses dois são os dois principais desafios aí para utilizar ferramentas tecnológicas. Com relação à estrutura, né, infelizmente, muitas escolas ainda não têm, né, principalmente escolas públicas, não tem essas ferramentas, né? Não tem verba, né? Não tem dinheiro para comprar mesmo, para ser utilizado. Então, com relação à estrutura mesmo, às vezes, infelizmente, tem escolas ainda que não tem nenhum laboratório de informática com computadores ali, alguns computadores para, né, introduzir esses alunos ao mundo da informática e utilizar as ferramentas tecnológicas. Então, esse é um dos grandes desafios. E outro desafio é o treinar, né? O acompanhamento aí dessas tecnologias e treinar os professores. O Everton, ele traz, em relação à questão 4, a necessidade de analisar o contexto do conhecimento em relação ao uso da tecnologia. Isso, maravilha. É isso mesmo. Mais alguém, A professora? Elvia fala em relação à questão 4, falta de interesse dos professores em busca de novas informações. Infelizmente, muitos professores ainda, né, estão, né, não procuram aprender, né? É isso. Mais alguém? Tem vários agora. A Gislene fala sobre a gamificação, que leva a um maior engajamento, facilitando o aprendizado, o protagonismo. O Fabiano fala a falta de formação de professor. A Itamara, em relação à questão 3, melhor assimilação, gera melhor engajamento por parte dos alunos. E a Rosângela fala, letramento é quando sabe fazer uso correto das informações. É isso aí. Maravilha, pessoal. Eu acredito que é isso, né? Tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado aí do webinário. Qualquer dúvida, pode ficar tranquilo, entre em contato conosco, tá? E fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo webinário de quinta-feira. Pessoal, não faltem, vai ser um webinário bem interessante. Vou estar utilizando, né, alguns livros, né, como aprendemos, algumas técnicas de como podemos aprender melhor. Tá bom? Tchau, tchau, tudo de bom. Agradeço a participação de todos e até quinta-feira.